Auxílio acidente do INSS. O que é, quem tem direito, qual o valor e como faz para receber esse benefício. Para te explicar o que é esse benefício, primeiro eu vou te mostrar o que não é o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele não é um auxílio doença, muito menos é um auxílio doença por conta de um acidente. O auxílio acidente também não é uma aposentadoria por invalidez ou aposentadoria causada por acidente. Também não é a metade de uma aposentadoria, apesar do valor ser parecido. E o auxílio acidente não é benefício para quem nunca pagou o INSS, para quem nunca contribuiu para a Previdência Social. O auxílio acidente, ele é uma indenização paga todos os meses para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que sofreram acidente e ficaram com uma sequela. Ou seja, o auxílio acidente é uma indenização paga em forma de benefício pelo INSS. Quem tem direito ao auxílio acidente? Agora que você já sabe o que é o auxílio acidente, deixa eu te explicar quais são os requisitos para você poder receber este benefício do INSS. Você vai precisar preencher os seguintes requisitos. Primeiro, ter sofrido um acidente, seja um acidente de trabalho ou fora do trabalho, ou então ter sofrido uma doença relacionada ao trabalho, seja uma doença do trabalho ou uma doença profissional, porque essas doenças são equiparadas ao acidente de trabalho. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é você ter ficado com uma sequela que reduz a capacidade de trabalho. Essa sequela precisa ser causada pelo acidente ou doença relacionada ao trabalho, que eu falei no primeiro requisito. Até o final do vídeo, eu vou te mostrar vários exemplos de sequelas que reduzem a capacidade de trabalho. O terceiro requisito é você ter qualidade de segurado na data do acidente ou na data do início da incapacidade causada pela doença relacionada ao trabalho. Isso é muito importante. Sem qualidade de segurado, você não pode receber o auxílio acidente. O quarto requisito é que você precisa ser trabalhador empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial para poder ter direito ao auxílio acidente. Atenção! Se você é contribuinte individual, contribui para a Previdência com esse carnezinho, é bem provável que você não vai ter direito ao auxílio acidente, mesmo que tenha sofrido o acidente, tenha ficado com sequela, mas porque você paga o INSS assim, pelo carnê, a lei te exclui. Aí, só na justiça que talvez você possa ter direito, tudo bem? É claro que você vai precisar mostrar para o INSS as provas de que você preenche esses 4 requisitos. E aqui eu vou te dar algumas dicas de como fazer essas provas. A prova do acidente pode ser o boletim de ocorrência da Polícia Civil, pode ser o boletim de socorro do SAMU, prontuário médico, ou casos de acidente de trabalho, pode ser a CAT, comunicado de acidente de trabalho. Nos casos de doença relacionada ao trabalho, a prova vai ser a CAT, se é que a empresa fez a CAT, ou o recebimento do benefício do INSS reconhecendo essa doença do trabalho, ou então, se você não tem nenhum desses documentos nos casos de doença do trabalho, você vai precisar passar por um médico que entenda sobre doença do trabalho para ele fazer essa análise se é ou não doença do trabalho. A redução da sua capacidade de trabalho, tu vai provar através de laudo médico feito por um médico, seja do SUS ou médico particular, tanto faz, tá? Este laudo médico que eu estou nas mãos, ele prova que houve uma redução da capacidade de trabalho. Olha só o que está escrito. Ao exame apresenta limitação de movimentos de flexão do joelho direito, aproximadamente 100 graus, hipotrofia da coxa com deformidade grave e perda de cerca de 50% do quadríceps e adutores da coxa. Ou seja, tem perca de aproximadamente 50% de força. Eu vou te mostrar como é que você usa essa prova junto com uma lista de sequelas do próprio INSS. Calma aí que eu já vou te mostrar ela. A qualidade de segurado você vai comprovar com a sua carteira de trabalho ou talvez só o CNIS, o Cadastro Nacional de Informação Social, é o suficiente para você provar que você tinha qualidade de segurado na data do início do acidente ou na data do início da doença relacionada ao trabalho.
Isso são exemplos de provas, tá? Pode ser que no seu caso a prova seja outra e tá tudo bem. O importante é que você consiga provar para o INSS o acidente ou doença relacionada ao trabalho, a redução da capacidade de trabalho, a qualidade desse segurado e, é claro, você é um segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial. Bora falar agora sobre o valor deste benefício. O valor do auxílio-acidente, ele representa 50%, ou seja, a metade da sua média de contribuição até a data do acidente. Então, vamos dar um exemplo aqui para você entender melhor. Imagine que até a data do acidente, se você somasse todas as suas contribuições que você fez para a Previdência Social, na média, daria R$ 4.000. Ou seja, tem mês que você contribuiu sobre 3, tem mês que você contribuiu sobre 5, outro sobre 4, mas na média, as suas contribuições, o valor que você contribuiu para a Previdência Social é de R$ 4.000. Essa é a média. Como o auxílio-acidente paga 50% dessa média, você vai receber R$ 2.000 de auxílio-acidente todos os meses, mais o 13º. É assim que o INSS faz o cálculo do auxílio-acidente. Mais outro exemplo aqui, só para ficar bem claro. Imagine que suas contribuições sejam, na média, de um salário mínimo. Sempre foi um salário mínimo. Aí você vai receber a metade do salário mínimo. Esse vai ser o valor do seu auxílio-acidente. Então, o auxílio-acidente vai ser calculado de acordo com a tua média de contribuição. E aí, como é que faz para dar entrada para receber esse auxílio-acidente? Não é tão difícil. Você vai precisar solicitar o auxílio-acidente direto no INSS. Essa solicitação você vai fazer pelo telefone 135 da Previdência Social. Na maioria das vezes, você não consegue fazer essa solicitação pelo aplicativo do INSS, o Meu INSS. Então, por isso que eu recomendo você fazer a ligação pelo 135. Se você é advogado e está solicitando esse benefício para o seu cliente, aí fica a dica, liga no 135 do advogado. Quando você fizer essa solicitação de auxílio-acidente, o INSS vai abrir um pedido de auxílio-acidente e logo vai agendar uma perícia médica para você. E é claro que você vai precisar ir nessa perícia. Nessa perícia vai ser o dia que você vai levar os seus documentos médicos, a prova do acidente, para poder mostrar para o perito. Os outros documentos, como carteira de trabalho, RG, comprovante de endereço, isso daí, normalmente você envia pelo aplicativo Meu INSS. Aí, depois que você fizer a perícia, o INSS vai dar o resultado, se você vai ter direito ao benefício ou não. Se o INSS aceitar o seu pedido de auxílio-acidente, então logo você vai começar a receber este benefício. E o melhor, você vai receber os atrasados desde quando o auxílio-doença daquele acidente ou doença ocupacional que você teve foi cortado. Se o INSS não te pagar esses atrasados, atenção, você vai ter que recorrer na justiça. Agora, se o INSS negar o teu pedido de auxílio-acidente, eu recomendo que você procure a ajuda de um profissional, de um advogado especialista. A dica que eu te dou é que hoje, com a internet, você consegue conhecer e contratar os melhores advogados do Brasil em benefícios do INSS, que, assim como eu, atendem pessoas de todos os cantos do Brasil. Na maioria das vezes você resolve por WhatsApp e videochamada, é bem tranquilo, tudo bem? Até quando eu vou receber o auxílio-acidente? O auxílio-acidente ele é pago até o dia que você aposentar, seja aposentar por incapacidade, aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Esse é um benefício permanente, porém não é para o resto da vida, porque ele vai ser cortado quando você se aposentar. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos de sequelas que o INSS entende que na maioria dos casos vai causar redução da capacidade de trabalho. Isso que eu vou te falar agora está no anexo 3 do decreto 3048 de 1999. Lá tem a relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente. Essas situações, elas são exemplificativas, ou seja, não quer dizer que o fato da sua situação, da sua sequela não estar aqui, você não tem direito. Não é isso. Também não vai garantir por si só que a sua sequela está aqui e você vai receber. Mas se a sua sequela estiver aqui, nessas sequelas que eu vou te contar, é bem provável que você vai conseguir receber esse benefício. Olha só, quadro 1, aparelho visual.
Aqui o INSS vai relatar diversas situações do aparelho visual, ou seja, da sua visão, que pode dar direito ao auxílio acidente. Quadro 2, aparelho auditivo. Aqui são problemas relacionados à audição que também podem dar direito ao auxílio acidente. Quadro 3, aparelho de fonação, quando fica com problema na fala, na capacidade de falar. Isso pode dar direito ao auxílio acidente. As professoras que falam muito pode dar calos nas cordas vocais. Isso pode diminuir a capacidade dela de falar, podendo aí ser equiparado a uma doença do trabalho e aí dar um auxílio acidente. Olha, essa é uma possibilidade para as professoras. Quadro 4, prejuízos estéticos. Aqui são situações onde você fica com dano estético e aí, se sua profissão depender da sua imagem, pode ser que você tenha direito ao auxílio acidente. Quadro 5 são as amputações. Quem trabalha com máquinas cortantes normalmente está exposto ao risco de perder algumas partes dos dedos. E aqui vai ter diversas situações onde a pessoa perde um membro, por exemplo, uma parte dos dedos, e tem direito ao auxílio acidente. Mas não é só os dedos das mãos que podem dar direito ao auxílio acidente. Os pés também, dependendo da situação, pode dar direito ao auxílio acidente sim, porque os dedos dos pés podem prejudicar o equilíbrio. E aí, se você trabalha em pé, pode ser que você fique com uma diminuição da sua capacidade de trabalho sim. Tem que investigar caso a caso. O quadro 6 vai falar das alterações articulares. O que é alterações articulares? São nossas articulações, do cotovelo, do joelho, né, do tornozelo, do ombro. Tudo isso aqui pode dar problema, seja por conta de um acidente ou por conta de uma doença relacionada ao trabalho. Quando você tem limitação, naquele laudo que eu falei, ele tinha limitação da flexão do joelho, não flexionava tudo. E isso dificulta ele em algumas coisas, como, por exemplo, subir escada, se ele tiver que ficar agachado. Esses problemas de articulação podem dar direito ao auxílio acidente, desde que tenha origem em um acidente ou em uma doença relacionada ao trabalho. Quadro 7, encurtamento dos membros inferiores. Aqui, pessoal, é quando uma perna fica mais curta que a outra. Tem muitas pessoas que sofreram um acidente e aí fraturaram o fêmur ou ali o osso da canela e ficaram com uma perna menor que a outra. E tem que usar palmilha para corrigir essa diferença. Isso pode sim gerar o direito ao auxílio acidente, desde, claro, que isso tenha impacto na sua profissão. No quadro 8, você vai encontrar situações de redução de força e de capacidade funcional dos membros. Então, por exemplo, quem trabalha em movimentos repetitivos e tem lesão, né, nos nervos, ele pode ficar com a mobilidade ok, 100%, porém a força das mãos diminui tanto que causa uma redução da capacidade de usar as mãos. Eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai trabalhou como bancário e contador por muito tempo e ele sempre digitava muito, bastante. E hoje ele tem uma falta de força nas mãos. E essa falta de força, inclusive, reduziu a capacidade dele de digitar. Ele não dá conta de digitar por muito tempo, logo o braço cansa e fica sem força e aí tem que parar de digitar. Ele consegue trabalhar, mas com uma baita limitação. Nesse caso, inclusive, o meu pai, que hoje é advogado, ele recebe auxílio acidente. O quadro 9 ele vai falar de outros aparelhos e sistemas, como, por exemplo, segmento pulmonar, então capacidade de respirar. Às vezes a pessoa vai ficar ofegante aos mínimos esforços e isso pode impactar sim a capacidade dela de trabalho. E outra situação é a perda do segmento do aparelho digestivo. Então pode ser que a pessoa sofreu um acidente, perdeu uma parte do intestino e isso de alguma forma reduz a capacidade dela de trabalhar. Estes são exemplos que está no regulamento da Previdência Social. É bem abrangente, você não acha? Mas, se a sua sequela não está nessa lista, não quer dizer que você não tem direito, tá? Se você provar que a sua sequela reduz a capacidade de trabalho e tem origem no acidente, você pode receber o auxílio acidente sim. Agora, eu vou te contar o que quase ninguém sabe sobre o auxílio acidente. Vem comigo. Quem recebe auxílio acidente não paga imposto de renda do benefício do auxílio acidente. O auxílio acidente ele é uma indenização e, sobre indenização, você não paga imposto de renda. Tem alguns casos que o auxílio acidente, por não descontar o imposto de renda, vai ter um valor de benefício melhor até que uma aposentadoria por idade, por exemplo. Fique atento nisso. E nem sobre os atrasados você vai pagar o imposto de renda. É claro que você precisa fazer a declaração, mas pagar você não vai pagar. O valor do auxílio acidente
ele soma na hora de calcular o valor da aposentadoria. Então, na hora de fazer aquela média das contribuições para achar o valor da aposentadoria, o auxílio acidente vai entrar nessa soma e aí o valor da aposentadoria pode aumentar um pouco. Dá para receber o auxílio acidente por sequelas psicológicas causadas por acidente de trabalho. Essa tese eu retirei da decisão do tema 416, onde o ministro do STJ fala sobre essa hipótese de sequela psicológica, traumas causados por um acidente de trabalho. Se você chegou até o final deste vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal e se você precisar falar comigo, Wilker Gustavo, aqui do escritório Almeida Marques Advogados, os meus contatos estão sempre na descrição do vídeo, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.